Olá você, tudo bem? Chegando para mais uma T-Esportes de hoje, no seu número 119, é esse, Fábio? Aê, CT, hein? Ah, então tá bom. Gente, hoje nós vamos falar de algo que está para acontecer dentro dos próximos dias, já entra aí, mas já está pegando, já tá todo mundo falando, e as minhas convidadas hoje são especiais porque vão falar muito sobre isso. A primeira já é conhecida da gente, tem que estar aqui comigo, que é a Juliana Christian Menezes Silva, a nossa educadora, professora de educação física, educadora física e árbitra de futebol. Lembra dela? Teve aquele probleminha que a gente fez um puta do estardalhaço, fizemos matéria, fomos pra cima, porque teve lá o Valentão que quis agredi-la, né? Deu uns empurrão nela e a gente provou por A mais B que o cara estava errado. E do outro lado aqui, do meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, tenho aqui a grata satisfação de receber a Larissa Aparecida da Silva, jogadora do Tigres de Mogi e também do RC de Guarulhos. Ó, joga o dia inteiro se deixar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós vamos falar hoje muito legal de Copa do Mundo. Copa do Mundo Feminino que começa agora em julho, no final de julho, com Brasil e Panamá. Brasil estreando, não vai ser fácil. Panamá. Não. O futebol feminino cresceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não. Exato. Tudo bem, Ju? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Vamos conversar bastante. Eu acho que é importante a gente enfatizar bastante o futebol feminino. Legal. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Abraço a todos. Legal. Vamos conversar aqui. Ô, Gino, diz o seguinte. E na beira do campo? Antes de falar de seleção, tá todo mundo calminho? Nada, a gente acha que vai dar um... Mas tá geral, né? Continua, eu acho que isso é muito de educação mesmo, tem que vir de casa, os valores têm que mudar, mas a gente vem com jeitinho fazendo um trabalho, conversando, batendo um papo, depois do episódio que aconteceu, né? A gente levou pra frente, conversou, bateu um papo. Alguns lugares vêm normalizando, porém outros ainda não, né? Infelizmente ainda continua. Não sei se você acompanhou há um tempo atrás, um amigo nosso fazendo campo em Arujá, ele foi agredido. Eu fiquei sabendo disso. Quebrou as costelas, enfim. Eu acho que o vencer para ele está muito mais que o ser humano. Então a gente, além de vir trabalhando a arbitragem, o apito, a gente também está aí fazendo o que a gente fala do social, o humanismo, a pessoa, o ser humano, nas beiras do campo também, levando isso aí para quadra, campo, society, enfim, todo tipo de coisa que a gente trabalha aí fora ultimamente. A Juliana, ela pita society, futebol de campo. Se mandar ela pitar o futebol do botão, ela tem. Se é uma coisa que ela gosta de trabalhar, essa menina é incrível. Sem contar o trabalho social muito legal. Foi assim que eu conheci a Juliana, com a comunidade onde ela dá aula, sabe? Acho muito bacana o que ela faz realmente. E não é fácil dar aula, principalmente se tratando de periferia, em qualquer canto desse país. Não estou falando só de Suzano, não. Qualquer canto desse país. Ô, Ju, vamos falar de Copa do Mundo. O que você espera desse Brasil que foi convocado? A Marta voltando para a seleção brasileira depois de uma contusão forte, mas está voltando, está treinando. E a Pia fez essa convocação, o Corinthians levando 4 jogadoras. Como que você vê isso? Eu fiquei assustada. Por um segundo eu achei que a Marta não iria, né? Porque ela veio assim brilhantemente cortando aí Formiga, apesar da Formiga ter se aposentado, né? Cortou a Cris. Que eu sempre acho a Cris uma pessoa assim, uma atacante de referência lá, porque ela protege bem, ela segura, ela chama bastante a responsabilidade. Ela sabe. E vamos dizer que meio assim, junto com a Marta, meio a mãezona do elenco, exatamente, né? A maioria de fora, né? Você olha assim, a escalação, a metade joga fora do Brasil. E levando 4 jogadoras aí do Corinthians, mas também não tem como falar, né, gente? O Corinthians vem sendo a referência aí no futebol feminino no Brasil. Praticamente o tempo todo ganhando, vencendo, né? Já venceu várias do brasileiro aí, acho que do jeito que as coisas vai levar mais uma também. Não vou falar pra você que eu tô 100% confiante, mas tô otimista. Tô otimista pra vir, pra fazer um bom trabalho. Acho que tem que estar com o pé no chão, que foi como você falou há pouco. Vem crescendo muito o futebol feminino, né? No Brasil e no mundo inteiro. Então, entrar com cautela e jogo a jogo. Eu acho que é isso. Apesar de, na minha opinião, eu ainda preferia algum treinador ou treinadora brasileira aí na frente da seleção brasileira. Eu também vou no mesmo tocar da sua, para mim tem que ser alguém do Brasil. Larissa, fala aí, meu bem, você na beira de campo, você que joga no Tigres de Mogi, no RC lá de Guarulhos, como você, atleta, jogadora, vê essa Copa do Mundo se aproximando, a convocação da Pia, como ela acabou de falar, a Juliana, a maioria das jogadoras, é igual no time principal masculino, é a mesma coisa, 90% lá de fora e 10% daqui dentro, a seleção brasileira
feminina. A masculina nem tanto, um ou outro. No máximo 2 jogadores. Como que você vê isso, Larissa? Você que está toda hora na beira do campo. Eu, como atleta, eu acho que fico muito feliz de ver a seleção como uma das favoritas e fico muito confiante com esse elenco. Apesar que eu queria a Cris na seleção, eu acho que por conta não só das características da Cris que a Ju falou, e sim porque eu acho que também que ela é uma jogadora que é decisiva. Quando você menos espera, você vai jogar a bola nela e ela vai colocar a bola para dentro, ela vai finalizar de uma maneira correta e vai incentivar esse grupo a correr atrás do resultado, a correr atrás do objetivo, entendeu? Se o objetivo é ser campeão, querendo ou não, nós temos que ter atletas que já teve essa experiência nas Copas do Mundo, Olimpíadas, e essas pessoas que são decisivas, como a Marta é decisiva. A Pia falou na coletiva de imprensa que a Marta não seria talvez não seria titular, mas quando ela entrasse, ela seria a mulher do jogo. A referência. A referência. Como, né? Só que numa seleção como a nossa, não adianta só a Marta ser a referência. Eu acho que tem outras peças também que também tem que ter esse tipo de referência. A Cristiane poderia ser outro tipo de referência lá na frente, na minha opinião. E como atleta, eu até estava vendo as reações das atletas. Eu acho que eu fiquei muito emocionada ao ver o seu nome ser convocado para representar o seu país. Eu acho que não tem gratidão maior como atleta. Sem dúvida alguma. É um presente, né? Sim, sim, sim. Aquilo que você capitaneou durante toda a sua vida como esportista, de repente você está sentada lá e... Joana da Silva, pô, ela vai ficar, é o ápice, né? Sim, Exato. eu acho que como você disse, é o ápice da carreira de um atleta. Eu acho que é o sonho de qualquer atleta que almeja ser profissional, almeja estar entre a elite e almeja defender a camisa do seu país em uma Copa do Mundo. Eu acho que ter o seu nome numa lista como essa, tão especial, eu me emocionei de verdade, teve algumas reações que eu até chorei assim, falei, porque a gente se coloca no lugar da atleta. A Gabi Nunes, por exemplo, sofreu 3 lesões praticamente seguidas, assim. Seguidas, isso que eu falar. 3 lesões seguidas. Isso é muito a recuperação de cada um fenomenal, tudo antes do esperado. E depois ela vem um nome que também era dúvida para a lista final da Pia. Aí você vem, depois de 3 lesões, não está jogando no Brasil, não tem aquele afeto da torcida, da família. Será que vou, será que não vou? Quando você tem o seu nome na lista tão especial como essa, e também ganhando coisas como atleta, como o masculino vem ganhando. Exemplo, também já puxar pro uniforme também, de viagem especial. Né? Jogar na Europa não é fácil. Não. Se no Brasil já é difícil... Imagine fora. Você imagina fora. Você tem que ter um nome. Você tem que ter um trabalho reconhecido, porque nós estamos falando, quando a gente está falando dessas meninas que jogam na Alemanha, na Espanha, na França, na Inglaterra. Não é fácil, gente. Como a gente diz, o chicote estrala na beira do campo. Olha só o grupo F onde o Brasil está. Brasil, França, Jamaica e Panamá. É só pedreira. Só pedreira. É só pedreira. Futebol africano cresceu, que é um negócio assustador, não é não? Sim. Muito. Tanto no masculino como no feminino. Exatamente. A gente percebe pelo último amistoso do Brasil. Senegal, que é campeão africano. Foi lá e fez o serviço, né? Mandou o recado, falou, eu tô aqui. Eu existo. Respeita que eu tenho. Mané só no nome, Mané falou pra ele. Exato. E o feminino também. Eu acho que a nossa chave aí é o ápice, assim, é o início da gente entender o que o Brasil veio fazer na Copa. Isso. Eu acho que o primordial tá aí. Pegar a França já, Panamá também, né? E as outras, para que a gente fale, opa, peraí, agora o Brasil tá... Estreia contra o Panamá. Nós vamos falar mais desse grupo e também desse jogo que o Brasil estreia e da convocação após o intervalo. Vamos juntos, a gente já volta. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você.
tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Voltamos para o segundo bloco do Só Tem Esporte de hoje, falando sobre Seleção Brasileira Feminina, Copa do Mundo Feminina, que olha, o bicho vai pegar. Olha, sabe o que é o legal aí desse trabalho? A gente tá vendo muito a imprensa, tá noticiando, tá informando, tá falando, mas quem começou esse trabalho foi lá atrás, um cara chamado Luciano do Vale, que ninguém acreditava, que ninguém dava valor. Ah, futebol de mulher não é nada. Ah, eu prefiro ver bêbado jogando. E hoje, amigo, lota estádio. Exato. Entendeu? A TV aberta tá dando destaque. Até o Plim Plim tá transmitindo partida. Ou seja, de manhã no horário 9, das 16 horas, que é o horário do futebol. Exato. Acho que essa conquista vem de lá de trás. Vem. Mas houve uma sequência. Sim, sim. Aí você vê os grandes clubes, por exemplo. Outro dia a gente comentava aqui no jornalismo da casa que a Ferroviária é um dos grandes times. Sim. Ganhou tudo. A Ferroviária já foi campeã da Libertadores, Sim. campeã brasileira. Então, eu acho que esse negócio dos clubes grandes acreditarem também, acho que isso é um fator principal, viu, É importante. O que você vê? Mas eu acho que é bem isso mesmo. A gente, comentando sobre futebol, enfim, quando você puxa, né, o Ferroviária está ali entre uns que conseguiu ganhar um brasileiro, né? Porque o Corinthians vem levando tudo, né? Sim. Chega até a ser chato, desculpa, né? Os corintianos e nada contra. Mas aqui as meninas Porque as vêm, outras equipes vai são levando, fortes, né? Mas o Ferroviária vem ali devagarzinho, né? Foi campeão brasileiro uma vez, enfim. E o trabalho de formiguinha ele tem que ser feito, né? O que eu acabei comentando sobre o fato da gente ir para a beira do campo, fazer a arbitragem e já tá fazendo o educativo, né? Conversando, batendo papo, enfim. E o feminino foi assim, e literalmente foi uma conquista, porque veio devagar, Da raça, parou. né? Tira por mim, por exemplo. Eu joguei futebol feminino pelo São Paulo, joguei no Corinthians, fiz teste com a Milena, e aí joguei pelo São Paulo por um tempo, assim, que eu falei, agora vai. Aí chegou uma época no Brasil que o futebol sumiu. Aí acabou, aí foi cada um para um lado, aí foi quando eu comecei a fazer educação física, futebol no sangue, né, desde pequena, jogando na rua, seleção de poá, entre outras coisas, que aí as prefeituras começavam a abrir essas portas por conta dos regionais, porque vinha o dinheiro e a prefeitura tinha que... Era obrigado. Obrigada a gastar, investir, Obrigado. aí montava, a gente ia, joguei Suzano, joguei Poá, e aí parou de novo, e aí depois voltou, e aí você para puxar a história do Ferroviária, foi a única que manteve. Continuando. No entanto, a Daila jogou, né? Tanto é que a Ferroviária em Araraquara, para quem não sabe, ela tem, além de ter um estádio maravilhoso que é a Arena Fonte Nova, que o masculino joga lá, disputa a terceira divisão, essas coisas todas, ela manteve essa base. Ela manteve um departamento técnico para as meninas, manteve um departamento médico para as meninas, entendeu? Então, ela deu essa ênfase, ela conseguiu colocar na cabeça daquela sociedade de Araraquara que o futebol feminino é importante. Era importante. Foi feito um trabalho. Como no Corinthians hoje é feito com a diretora de futebol feminino, a Cris. A Cris, ela assumiu isso há uns 10 anos e por isso que esse time tem dado certo, o treinador tem dado certo. Mas assim como o Santos já teve grandes equipes, voltou a ter um time forte, tanto é que para as semifinais do Brasileiro estão classificados. Ferroviária, São Paulo, Corinthians e Santos. Uma semifinal é São Paulo e Ferroviária, outra é Santos e Corinthians, pra você ver. Os que acreditam no futebol feminino que chegaram. É o que chegaram. Os que acreditam, os que investem, né? E os que estão ali. E deixa elas também serem ouvidas, né? E que tem um projeto, que vem de longo prazo. Entendeu? Que tem que ser trabalhado. Que vem trabalhando de anos atrás e tem um planejamento para o futuro. Porque isso é muito importante. Eu acho que, não sei se vocês acompanham a categoria de base feminina do Corinthians, mas, na minha opinião, daqui uns 3, 4 anos, 5 anos, mais tardar 5 anos, a base do Corinthians, o time feminino do Corinthians, vai estar muito bem servido de jogadoras. É o que vai ser o profissional, né? Sim. Porque se essas meninas que hoje jogam sub-15, sub-17, sub-20, se as do sub-15
já entendem, já têm a habilidade individual, a técnica e tem a tática, que é muito importante hoje para jogador tanto masculino quanto feminino, desde cedo aprender o tático e também ter aquela qualidade individual, quando vai subindo de categoria, só a evolução com o grupo vai acontecendo. E isso que evolui as equipes. E isso que a Larissa está falando, Ju, e você, doutorado da tela, é legal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava acompanhando um trabalho numa TV fechada e o que tem de garotas, Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, tudo vindo para disputar campeonatos do Brasil, fazer o tal da peneira, Sim. tentar fechar contrato com o clube, esse intercâmbio, quer dizer, o futebol brasileiro também, feminino também é referência na América Latina. Sim. Entendeu? Nós temos as americanas que jogam, nós temos na Europa grandes times, na Alemanha, na Dinamarca, na Suíça, na Itália, mas olha o que é legal, o Brasil hoje é referência aqui. Sim. Entendeu? Sim, e demorou pra gente chegar, porque se você olhar algumas Copas do Mundo anterior, né, o Brasil entrava como favorito, mas nunca levava. Nunca levava. Exatamente. Sempre batia na trave e Sempre, voltava, sempre, porque sempre. o trabalho deles estava um pouquinho acima do que o nosso. E aí eu acho que eles entenderam o que aconteceu, buscaram um projeto, formularam tudo, né? E aí tá começando o trabalho. Acho que naquela época o objetivo era diferente também da seleção feminina. Eu acho que as jogadoras, as atletas pensavam de uma forma, Sim. queriam realmente fazer o nome, realmente vestir a camisa, representar o país, mas só que quem estava administrando, quem estava no comando daquilo, pensava diferente. Entendeu? A ideia era outra. Sim, a ideia era outra, e quando os seus exatamente. atletas têm um objetivo e a sua diretoria tem um outro objetivo, não vai dar certo. Não vai casar. Deixa eu pegar um negócio aqui com vocês, que nessa convocação da Pia, principalmente a imprensa especializada no futebol feminino, está criticando muito a convocação da Bárbara, goleira, e da Mônica, com seus 36 anos, e vai para a terceira Copa. Como vocês que trabalham com futebol feminino, jogadora, ex-jogadora e hoje árbitro, como que você vê isso? Primeiro você, Ju, falando. Você acha que essas duas meninas realmente não merecem essa convocação? Eu acho que a Mônica, no caso, entra no caso da Marta, né? Um pouquinho mais de experiência. Eu acho que... Para segurar o grupo? Eu acho que é bom, né? Para chamar assim para a realidade, o quesito da ansiedade também. Sim. Eu acho que essa experiência ela é muito importante dentro e fora, né, do campo. Agora, a Bárbara, eu vou com a imprensa, desculpa. Eu, modéstia à parte, não gostei muito de ter chamado. Eu acho que tínhamos outras opções, talvez. Acho que a Bárbara, é uma opinião minha, assim, né? Eu acho que ela deixa a desejar em algumas técnicas, eu penso assim. Eu acho que é isso. Para não desrespeitar o profissional dela e entender o trabalho dela, mas que ela veja também a crítica como uma evolução para que ela possa melhorar em algumas coisas. Eu acompanhei muito essa convocação, realmente ela foi muito questionada, viu? E o legal que eu gostei na coletiva que fizeram com a Pia, como você também acompanhou, a pergunta foi na lata, Sim. entendeu? Não tá igual no futebol masculino que você não pode perguntar nada. No feminino, os caras foram pra cima da treinadora e a primeira pergunta, a Bárbara merecia essa convocação? E ela, defendeu. Ela defendeu, mas você viu que ela foi, ela falou, meu, o que eu fiz, né? Eu então acho ela ficou aqui de interrogação. Como que você vê, Larissa? Essas duas convocações que tá todo mundo criticando. Bárbara também não concordo. Acho que outras atletas mereciam, porque vem se desempenhando muito mais. Eu acho que é até a questão dessas técnicas que falta na Bárbara individualmente. Eu acho que outras goleiras no Brasil ou em outros lugares, outros países, têm de sobra. Tem de sobra, isso mesmo, tem de sobra. E pode ser por conta da experiência, Bárbara? Sim, mas eu acho que goleiro é uma posição que, independente de experiência ou não, nós temos que ter os melhores. Tanto que no masculino eu não questiono os três, porque sim, são os melhores nos seus clubes e na onde joga. E no Brasil é o Everton, lá na Inglaterra é o Ederson e também no outro Liverpool. Isso, os dois melhores da Inglaterra estão na seleção. E querendo ou não, se você for ver as técnicas dos goleiros, são os melhores. Então faz jus a estar na lista. Mas o nome da Bárbara é questionável, poderia ter outros nomes. Bom, a outra, eu acho que é por conta mais
Teria Da que ser tipo a experiência. Eu posso falar, acho que ela trocou 6 por meia dúzia. Talvez ela pegou alguma rixa da Cris. Sim, porque... Aí não levou a Cris e aí ela trouxe... E na realidade, a Cris, é o que você falou, a Cris ela é uma líder. Sim, E ela não mandava recado. exato. Então, se ela não gostava de um treino, não gostava de uma jogada, ela falava pra Pia, pô, chefe, aí não tá legal. Em questão de imprensa, a Cris sempre chamou a responsabilidade Sempre, também. sempre. Porque E ela sempre defendeu o grupo, né? Sim. Sempre era mãezona, por isso que eu falei Sempre, do quesito sempre, de não, sempre. eu vou lá e eu dou o peito. Ó, não aconteceu dessas vezes, as meninas são novas. E aí já vinha comentando esse projeto que você tá falando, E né? isso ela fazia no Santos, No agora Santos, no São Paulo. no São Paulo e vai entendeu? indo, entendeu? Então eu acho que eu levaria a Cris e não a Mônica, mas eu acho que aí ela substituiu esse quesito de ajudar o grupo pela Mônica, porque também poderia ser questionável, poderia levar outra pessoa também. Ela defendeu a questão da Mônica, né, da Bárbara, mas o que eu achei estranho da Pia foi quando ela foi questionada sobre a Cris, por que ela não respondeu? Entendeu? Ah, mas eu quero valorizar as que estão na lista e quero falar sobre elas. Quero falar sobre quem tá na lista, foi verdade. Concordo, tudo bem, mas quando você é questionado por uma não convocação de um atleta, que é importante para uma seleção, nós temos que entender que você está no Brasil, você está convocando a sua seleção brasileira que vai representar o país. Não vou falar que é o país dela porque ela não é daqui. Exato. Mas ela está representando todos nós brasileiros, então ela tem que se sentir uma brasileira. Então, foi para mim, entre aspas, uma falta de respeito com quem quer saber o porquê a Cris não foi. Porque até agora, ninguém sabe o porquê a Cris não está sendo convocada. Eu acho que faltou profissionalismo para ela, só para concluir. Que ela poderia ter virado e ter falado, sinceramente, assim, eu não gosto da Cris por esse motivo, porque ela questiona treino, porque ela fala assim, porque ela fala assim, por isso eu não quero ela. Eu acho que a palavra não gosta até refrigerante. Eu poderia dizer o seguinte, olha, a Cris não enquadra no que eu quero hoje para a seleção brasileira. Pode ser, perfeito, entendeu? bem colocado. Ela não se enquadra no tipo de ataque, ela não se enquadra na jogada. Eu quero hoje para a formação da minha equipe, né? Um Ela atacante não tem... que volta para ajudar no meio de campo, para a defesa. Então, essa é a grande habilidade. Vamos falar dos convocados, mas depois do intervalo. A gente vai agora para o segundo intervalo, a gente volta falando das convocadas da Pia para a Seleção Brasileira no Mundial Feminino que vem aí em julho para você. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, aonde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli. Transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Voltamos para o terceiro bloco do seu AT Esportes de hoje, falando com a Juliana, falando com a Larissa, falando de futebol feminino, Copa do Mundo feminina, que vem aí, jogaços, hein? Brasil tem uma pedreira amigo. França, Panamá, vai ser fácil não, hein? Mas eu acredito nessa seleção. Vou soltar agora a convocação, depois a gente fala, ó. Você acompanha na tela aí que o Fábio está colocando para nós. Goleiras, Letícia Isidora do Corinthians, a Lelé, a Bárbara do Flamengo e a Camila do Santos. Defensoras, a Antônia do Levante, a Bruninha do Golton Futebol Clube, a Kathleen do Real Madrid, a Lauren do Madrid, a Mônica do Madrid também, a Rafaela do Arsenal, a Tamires do Corinthians. Meio-campistas, a Duda Sampaio do Corinthians, a Caroline do Norte da Carolina, lá nos Estados Unidos, a Luana do Corinthians, a Adriana do Orlando Pride, Ana Vitória do Benfica, Ari Borges do Racing, atacantes, Andressa Alves do Roma, a Geise do Barcelona, a Nicole do Benfica, a Bia Zanerato do Palmeiras, a Debinha do Kansas City dos Estados Unidos, a Gabi Nunes do Madrid, a Marta do Orlando Pride. Tá aí.
As 3 suplentes são a Tainara do Bayern de Munique, a Alice Gomes da Ferroviária e a Angelina do futebol americano. O que vocês acharam disso? Começando pela Ju. Fala aí, Ju. Eu acho que ela manteve aí um pouco, né, a linha de pensamento, de raciocínio dela da última Copa, né? Eu acho que ela viu que algumas coisas não deram certo e ela tentou melhorar. Tentou manter uma base dessas meninas que já jogam juntas. Eu acho que por esse tempo, esse curto período, né? Apesar do Brasil já estar fazendo uma pré lá fora, né? Para essas meninas que estão de férias, para não perder o ritmo. Para não perder o ritmo e não perder a sequência de trabalho. Eu acho que tá bem. Só essas 2 convocações dela mesmo, da Bárbara e da Mônica, que ficou um pouco questionável, e vou sentir falta da Cris, confesso. Mas confiante, vamos ver. Eu senti falta aqui, sabe, gente, de algumas jogadoras do São Paulo. Tem uma meia esquerda do Cruzeiro que joga muito, a 10 do Cruzeiro, como fugiu o nome dela, joga muito. E também do Inter, tem 2, e uma zagueira do Inter que joga muito. E da Ferroviária tem a média volante, e a quarta zagueira também joga. Acho que ficou muito internacional, faltou gente desse campeonato brasileiro nosso que é muito forte, diz a Larissa, dessa convocação. Concordo com você, eu acho que faltou mais meninas que jogam no Brasil. A seleção, a lista é uma lista boa, eu acho que só os 2 questionamentos da Cris Gomes que a gente falou, da Bárbara e da Mônica. Estou confiante com essa convocação. São atletas que realmente jogam mais na Europa. Não sei se tem algo de diferente lá que não tem aqui. Eu acho que o futebol aqui no Brasil está evoluindo e é uma questão de evoluir ainda mais. Eu acho que até então, por isso que a Pia chama pessoas mais de fora. Carona, isso que você falou, e a Ju também fica atenta aí só. É a mesma coisa do masculino. O que as comissões técnicas falam? Que levam o pessoal lá de fora, porque já está acostumado com esses jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Eu não sei se isso é uma realidade, mas também serve para o feminino. Eu estou trazendo 22 jogadores, das quais 17 jogam na Europa, porque já é um futebol que já conhece, vão disputar contra jogadores que eles estão jogando todo momento. Você acha que é por aí? Acredito que a justificativa seja essa, mas não é válida. Para mim não é válida. Eu acho que o trabalho para ele ser bem representado pela nossa seleção, ele tem que estar todo mundo no mesmo objetivo. Eu acho que independente se o atleta joga nos Estados Unidos, se joga na Espanha ou se joga no Brasil. Quando você junta a equipe, você coloca todas juntas por um mesmo objetivo, pelo mesmo propósito, eu acho que isso tudo, a união do grupo, vence qualquer tipo de habilidade externa. Porque se nós 3 estivermos no mesmo objetivo e focados no mesmo objetivo e trabalhando para alcançar esse objetivo, eu acho que ninguém, independente de onde cada um seja, eu acho que isso não afeta o que nós procuramos. Entendeu? Porque, querendo ou não, igual eu falei, se eu tivesse na seleção brasileira, cara, independente se eu jogo na várzea ou se eu jogo no profissional, eu queria estar lá, eu ia dar o meu melhor, E você vai ficar aqui e só vai dar chutão lá pra frente. É isso que todo mundo vai fazer para alcançar o objetivo? Então a gente vai fazer. A ideia é essa, né? E você acha que essa desculpa de porque todo mundo já joga na Europa, vai jogar um contra o outro e tal. Eu vou usar um exemplo até meio estranho aqui, mas me corrijam se vocês acharem. Eu participei do interescolar agora, peguei 5 alunos, um de cada série. Coloquei lá 20 dias treinando, levei e consegui. Fui campeã da fase DE de Suzano. Eu acho que é o que a Lari fala. Fora, o meio externo não influencia. O que influencia é o objetivo. Eu acho que ela poderia ter levado mais atletas assim daqui. A gente tem várias, né? Muitas, São Paulo, Santos, o Ferroviária tem bastante meninas que já estão trabalhando há muito tempo, que também poderia manter o mesmo rendimento, o mesmo futebol que ela quer, né? No projeto, dentro do projeto dela. Eu não sei porque que o técnico brasileiro, né? Vou falar brasileiro, mas é porque ela defende a seleção brasileira. Vangloria tanto lá fora e não valoriza aqui dentro. Essa cultura, né? Irrita, porque é tanto no masculino como no feminino. Exato. Tira pela cara do Tite lá quando a gente perdeu a Copa do Mundo e tá tudo certo, né? Então assim, eu não entendo e eu não concordo, mas eu respeito, é o trabalho dela, né? E espero que dê certo, para ela provar pra gente, olha, o que nós colocamos aí pra vocês como a justificativa funcionou, então eu espero que seja. Mas eu não concordo, acho que poderia levar mais atletas aqui do Brasil. Aproveitando,
já que eu estou do lado da árbitra, diz aí, Juliana, e para essa arbitragem, vai ter meia hora de jogo a mais, igual os caras deram na última Copa do Mundo, é 15 minutos, e isso daí pegou, né? Principalmente no Brasil. Os caras estão dando aí 8 minutos a mais, 12 minutos. Para a Copa do Mundo feminino também vai ter essa parada? Teria que ser o certo pelo certo, o justo pelo justo, né? Se parou 10, tem que dar 10, se parou 5, tem que dar 5, mas a gente vai ter que esperar para ver. A arbitragem em si, ela tá uma situação assim que eu falo para você, tá complicado, sabe por quê? Complicado. É gol impedido irregular que foi válido, né? Árbitro VAR, que o árbitro viu o que aconteceu, vamos lá, no caso do Vinícius Júnior, né? Vamos esquecer um pouco a arbitragem brasileira, porque já é muito marretada, né? Sim. E eu volto a falar, enquanto um árbitro de futebol, indiferente que ele for, salão, society ou campo, ele não tiver esta profissão validada como profissão, ele não consegue se dedicar. Não dá, né? Ele não dá, porque ele precisa trabalhar o extra dele, e aí ele não consegue acompanhar, e não é justificativa, mas eu acho que ele não consegue se qualificar. Porque eu acho que quando você entra em quadro ou em campo, eu no meu caso, eu penso assim, eu apito o jogo do time da Larissa e vou apitar o jogo do R100. Eu tenho que pensar no trabalho que o professor dela faz e no trabalho do que o outro faz, então eu tenho que ser imparcial, tenho que ser profissional. E dentro daquilo que eu sei, eu tenho que aplicar, porque a arbitragem já é aquilo, é interpretativa, mas dá para você fazer o correto. Se eu dei um empurrão para cá, eu tenho que dar um empurrão para lá. Ou se foi bola na mão na bola, se pulou com exato. mão aberta, braço fechado. Então dá para fazer, mas a arbitragem ela tá muito criticada. Mas esse VAR diz que veio para ajudar, eu acho que só veio para complicar, que foi um caso gritante do Vinícius Júnior, e o cara foi, pela primeira vez eu vi um árbitro ser mandado embora. Foi dispensado. E achei bonito. Obrigada pelo seu serviço, mas para nós deu até aqui e tá certo, porque tem que ser o certo pelo certo, que foi o que eu falei. Mas eu não sei não, eu também tenho lá minha desconfiança que lá fora também dá erro. Mas eu assim, prefiro acreditar que vai ser imparcial e que vai ser o certo. A arbitragem brasileira que vai para a Copa do Mundo vai refletir positivamente? As meninas do Brasil mandam bem. Eu, modéstia à parte, não é porque eu sou mulher, não. Mas elas mandam bem. Acho que vai. Acho que elas vão representar bem lá fora. No feminino, assim, desculpa, não sou feminista, mas defendo a causa melhor do que melhor do que os caras que foram representar o masculino em si. O Klaus ficou num empate, tanto é que teve um jogo, o Paulinho do Corinthians falou para ele, tá muito mascarado, você pega, tá muito mascarado, baixa a bola. Mas é a mesma coisa o Daronco lá atrás com o Hulk. Né? Mesma coisa. Bom, gente, a produção já me faz sinal lá, então a gente tá indo embora. Eu quero dizer o seguinte, primeiro eu quero agradecer a você, Larissa. Muito obrigada. Boa sorte, obrigado por ter passado essas informações para nós, foi muito legal. A gente sabe um pouco mais do futebol feminino, que é a pegada do momento, vem Copa do Mundo pela frente. Boa sorte e obrigado. Muito obrigado pelo convite e satisfação estar aqui. Legal. A Larissa Aparecida da Silva, jogadora do Tigres e Mogi, do R100 de Guarulhos. E particularmente a Juliana Kristen Menezes Silva. A nossa Juliana, árbitra, professora de educação física, parceirona, está nas beiras do campo aí ensinando muita coisa, principalmente para as comunidades onde ela dá aula. Obrigado, Ju. Valeu. Imagina, mesmo, meu querido, eu que agradeço, satisfação sempre estar aqui. Sempre que você precisar, é só chamar que a gente vem, né, Lá? Com certeza. Legal, meninas. Com a Juliana Kristen e Menezes Silva e a Larissa Aparecida da Silva, a gente vai encerrando mais um AT Esportes de hoje, tá certo, gente? Obrigado pela tua participação do outro lado da tela, também nas redes sociais, sabendo um pouco mais do futebol feminino da Copa do Mundo, que vem aí, Brasil. Estamos torcendo por você, hein? Vai, meninas! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Tchau, gente. Até a próxima. Valeu!